Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos fazer como nós podemos fazer uma conexão com o banco de dados. Então, nós já temos aqui o nosso banco de dados, nós instalamos o MySQL através do WAMP, nós já instalamos o Workbench, nós já criamos um banco e uma tabela, duas tabelas na verdade, relacionamento entre um consumidor e um carro, sendo que um consumidor pode ter vários carros e um carro só pode pertencer a um consumidor. Agora nós vamos aprender como nós podemos fazer uma conexão com o banco de dados. Vamos criar um novo pacote, new package zzc jdbc. Vamos criar um outro pacote chamado com. Vamos mudar aqui um pouco o nosso padrão de pacote que estamos criando, porque a classe de conexão nós vamos fazer apenas uma vez e durante todo o progresso de JDBC vamos utilizar essa classe para não ter que ficar criando a conexão várias vezes. Vamos utilizar aqui então o botão direito para criar uma nova classe. Vamos chamar essa classe de conexão factory. Bom, antes de começarmos a criar uma conexão, é importante entender o que é o JDBC. JDBC é um pacote que vem desde os primórdios do Java e que ele foi criado justamente para abstrair você dos problemas de banco de dados. Nós instalamos aqui o MySQL, mas você sabe que nós podemos utilizar MySQL, nós podemos utilizar o Postgre, nós podemos utilizar Oracle, SQL Server, Derby e assim por diante. Existem vários tipos de banco de dados que nós podemos utilizar. E com a criação do JDBC, o pessoal do Java falou, olha, a responsabilidade de criar, por exemplo, um método que vai pegar uma conexão com MySQL é de responsabilidade da empresa que desenvolveu o MySQL. A mesma coisa para o SQL Server, a mesma coisa para todos os outros bancos de dados. Então o que você tem que fazer é aprender a utilizar as interfaces que tem no pacote java.sql. Você tem algumas interfaces aqui, por exemplo, a interface connection, você tem a interface statement e você tem a interface result set. Essas são as três principais interfaces que você tem para utilizar com JDBC. Então uma delas é para você buscar a conexão, outra, essa statement é para você realizar operações que vão afetar o estado do banco, e result set é como se você estivesse fazendo select e você está trabalhando com os resultados daquela consulta. Então são as três principais. E por que são interfaces? Porque elas são dependentes do sistema de banco de dados que você está utilizando. Você não sabe, por exemplo, como é que faz uma conexão com MySQL, você não sabe como é que faz uma conexão com um Oracle. O que você precisa saber é que esses vendedores, essas empresas que desenvolveram os bancos, eles implementaram essas interfaces e você só precisa trabalhar chamando essa interface. E como você consegue a conexão? A conexão ela vem através de uma classe chamada Driver Manager. Essa é uma classe que ela é uma classe concreta e ela vai buscar o conector específico daquele banco de dados e vai devolver para você uma conexão. E a partir da conexão você consegue trabalhar com todas as outras interfaces. Então, esses são basicamente as interfaces. Temos outras interfaces como o Prepare Statement, mas essas são as mais importantes. E como é que fazemos para conseguir então esse código do vendedor, esse código da empresa para otimizarmos aqui as nossas interfaces? Bom, nós precisamos fazer um download de um pacote separado. Então vamos fazer o seguinte, como estamos trabalhando com MySQL, vamos voltar dev.mysql.com/downloads. Você está vendo aqui que existe a opção MySQL Connectors. Nós vamos fazer o download do connector /j
um driver para conexão de MySQL feito para Java, nós vamos fazer o download desculpa, do arquivo zip. Clique em No Thanks, just start my download. Legal. Eu já tinha feito download antes, em algum momento, então por isso que nós temos aqui esse 1. E agora nós vamos abrir e nós temos aqui MySQL Connector e nós temos aqui alguns documentos, mas o que importa pra gente é esse arquivo jar. Então o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui, vamos criar uma pasta dentro desse projeto, clique com o botão direito Java Online, New Directory, vamos colocar lib, clique com o botão direito, copy path, porque nós vamos extrair diretamente, extract to, esse pacote, lib, ok, pode fechar, e nós temos aqui MySQL Connector. Bom, agora vamos criar um método aqui, public connection get conexão, e vamos obter a nossa conexão. Como é que nós fazemos para obter a conexão? Precisamos de 3 coisas. Precisamos de uma URL, nós precisamos de um usuário e nós precisamos de um password. Se nós abrirmos o Workbench, nós vamos ver aqui que nós estamos no localhost, o nosso usuário é root e a senha que nós criamos é root também. Então o que nós vamos fazer? Essa URL é o mais importante. Por quê? Porque o Driver Manager ele é uma fábrica de objetos que vai te devolver uma conexão baseado na URL que você especificar aqui. Então, para cada banco de dados você tem uma URL específica para você criar. Como é que você descobre? Bom, você tem que procurar na internet ou ler a documentação específica daquele banco de dados, daquele conector. No meu caso, eu já sei como é que é para MySQL. Começa com JDBC, 2 pontos, o banco de dados, 2 pontos, o endereço daquele banco de dados, seguido da porta, localhost, a porta é a 3306, nós podemos ver aqui, 127.0.0.1 é localhost, então esse é o endereço, barra o nome do banco. O nome do banco que nós criamos é a agência. Clica 2 vezes com o botão esquerdo, coloca o password root e esquece esse banco, é um outro projeto, agência. Qual é o username? Bom, o username é root. E qual é o password? É root também. E agora nós vamos pegar uma conexão. A maior parte das classes que estão no pacote java.sql vão lançar algum tipo de exceção. Connection recebe. Agora eu vou chamar através da Driver Manager. Driver Manager.getConnection. Você está vendo aqui que já temos o método URL, user e password. E é esse que eu quero. Então vamos colocar aqui URL, Ctrl espaço user, Ctrl espaço password. E ele está lançando aqui uma exceção que nós vamos fazer o tratamento. Alt Enter, surround with try catch. Vamos colocar aqui return null. E aqui vamos colocar return connection. E vamos primeiro ver, né, se a conexão está funcionando. Connection. Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho URL, essa URL é o código, né, é a string que vai permitir o Driver Manager a descobrir qual tipo de conector que ele vai utilizar. Então você pode ver que em nenhum momento aqui nós estamos definindo que é MySQL a não ser aqui. É por isso que o Driver Manager ele é tão importante, ele considera tão importante essa URL. Essa URL é única para cada banco que você tiver. Então esse aqui no caso é específico para para MySQL. Se fosse por exemplo um outro banco chamado Derby, seria dessa forma. Se fosse por exemplo para Oracle, poderia ser dessa forma. Mas existem outras URLs que você pode utilizar. Essa é a forma para MySQL. Através dessa linha aqui, dessa URL, é que o Driver Manager vai falar, olha, eu quero
Deixa eu procurar aqui para ver se existe alguma biblioteca que tenha o driver para MySQL. Então ele vai procurar nas suas bibliotecas. Mas o nosso código ainda não está pronto. Vamos criar um outro pacote Java Core. Vamos fazer o seguinte: vamos criar zzcjdbc.test e vamos criar aqui uma classe teste conexão psvm. Agora conexão factory com recebe new conexão factory com ponto get conexão. Vamos executar e ver como é que está funcionando o nosso código. Ctrl Shift F10. Legal, ele não encontrou um driver para JDBC2.MySQL, apesar de nós termos colocado aqui dentro da pasta lib esse MySQL connector. Por que ele não encontrou? Porque quando você coloca uma lib externa, você precisa dizer, olha, projeto, você tem essa pasta aqui e essas libs que você deve incluir no class path do nosso projeto. Ou seja, você tem que considerar os pacotes e as classes que estão dentro desse pacote como se fosse do seu projeto. No IntelliJ, isso é específico para cada uma das IDEs, você pressiona F4, você está vendo aqui módulos, projeto, agora nós temos aqui libraries, clica no mais, você tem duas opções, Java, Maven, vamos utilizar o Java, e vamos dizer, olha, eu quero que você utilize todas as libs que estão dentro da classe lib. Pressione OK, pressione OK de novo, pressione Apply e pressione OK. Então você pode ver que agora ele tem até esse maisinho aqui. Vamos testar novamente nosso código, Ctrl Shift F10. Legal, nós conseguimos a nossa conexão, foi um sucesso porque ele imprimiu aqui a nossa conexão. Podemos ver que estamos utilizando o JDBC 4, porém ele mostrou pra gente aqui um warning. Bom, esse warning não faz parte do nosso projeto, ensinar o que é esse warning, o que ele representa, e eu vou ensinar para vocês como remover esse warning, porque eu realmente não gosto de ver nada vermelho quando eu estou trabalhando. Para eliminar esse warning, tá vendo aqui, ele fala em algum momento aqui, deixa eu ver, aqui, nós temos que passar esse argumento como se fosse um parâmetro dessa URL, coloque uma interrogação, use SSL igual a false. Vamos voltar aqui, Ctrl Shift F10, e agora nós temos a nossa conexão e podemos começar a trabalhar com o nosso JDBC. Então, a partir do Java 4, quer dizer, a partir do JDBC 4, você não precisa se preocupar em carregar a classe, o driver MySQL. Por quê? Porque a partir do 4 ele dá um jeito de descobrir qual é o driver que você precisa através da URL. Mas, para a questão da certificação, você precisa saber como é que era feito antigamente no JDBC 3 e versões anteriores. Anteriormente você precisava fazer dessa forma, você precisava carregar a classe manualmente, chamando class.forName e passando, no caso, para o MySQL, esse é o pacote, com .mysql.jdbc.driver. E ele vai lançar uma exceção, class not found exception, que é uma exceção do tipo checked, e você deveria também colocar aqui class not found exception. Se executarmos novamente, Ctrl Shift F10, nosso código continua funcionando. Então, a partir do Java 4, essa linha aqui, desculpa, do JDBC 4, essa linha é opcional. E nós também não precisamos. Mas, até a versão 3 do JDBC, nós estamos na 4, você era obrigado a carregar a classe manualmente. Bom, é assim que nós conseguimos conexão. Nós vamos voltar aqui, nós vamos mexer um pouquinho ainda nessa conexão, mas vamos fazer isso conforme o decorrer das aulas de JDBC. Por enquanto é importante você conseguir essa conexão. Se você não estiver conseguindo a conexão, preste muita atenção aqui para saber se o AMP está inicializado, localhost, a porta, o nome do banco, se você colocou aqui o jar, se você vinculou esse jar
aqui nessas libs e assim por diante. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais.